Assista agora, Ponto Final. Olá, o programa Ponto Final entrevista hoje o professor Dr. Mauro César Martins de Souza, advogado, mestre em Direito Civil pela UEL de Londrina, doutor do Trabalho pela PUC de São Paulo, foi desembargador, foi diretor da UNOeste, foi também presidente da Santa Casa de Martinópolis. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, Ismael, é um prazer estar aqui. Desde crianças tenho a possibilidade e a honra de ouvi-lo na Rádio Comercial e com muita satisfação aceitei o convite para estar discutindo o tema do direito do trabalho com você e seus telespectadores. Doutor, a CLT, a lei trabalhista feita em 1970, está ultrapassada? A CLT completou agora 70 anos. Eu entendo que ela está absolutamente ultrapassada para este novo momento em que vive o Brasil dentro do aspecto da globalização. Então, haveria necessidade de mudança da consolidação das leis do trabalho. Mas isso é um discurso que as autoridades, seja do governo, patrão e empregado, há 70 anos dizem que a CLT está atrasada e ninguém faz nada para mudar. Então, ao que tudo indica, pela prática, ela é algo atual. Doutor Mauro César, por que tanta demora nas ações na Justiça do Trabalho? Ismael, a demora, ela não é uma prioridade da Justiça do Trabalho. Eu costumo dizer, na condição de advogado e de professor, que quando você quer demorar para resolver um problema, você entra na Justiça. Por quê? Porque as normas processuais, a legislação processual, elas são tamanhas que, se você tiver um advogado ou uma advogada regular para cumprir as etapas do Código de Processo, esse processo não acabará jamais. Vide o exemplo maior para entender o que eu estou dizendo, a questão do mensalão da ação penal 440. É um processo que, com esse recurso atual, ele jamais vai acabar. O senhor acha que não vai acabar, doutor, no ano que vem? Eu até acredito que entre final do ano que vem e 2015. Mas até lá, a demora, Rui Barbosa já dizia, justiça tardia, injustiça. Até quando sair essa decisão, com certeza outros recursos serão apresentados, por mais que se diga que não haverá recurso. Então eu acredito que no final de 2014, final de 15, início de 2016, quem sabe haverá uma decisão. Mas a Justiça do Trabalho, ela é tão demorada quanto as outras justiças. Doutor, por que só o patrão perde na Justiça? Bom, isto é algo que é tipo de um ideário social. Não é verdade que só o patrão perde na Justiça. A grande verdade é que, como existe apenas um foco, capital e trabalho, o empregado, que é chamado de hipossuficiente, isto é, o mais fraco, presume-se que o patrão deveria cumprir com ele toda a legislação. Mas eu invoco, Ismael, o ministro Almir Prazianotto, com quem eu tive a honra de ser ministro no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, que trouxe aqui na Toledo em 1999, em Presidente Prudente, ele dizia uma frase que eu nunca me esqueço: jamais o empresário brasileiro poderá cumprir toda a legislação trabalhista, tributária, previdenciária, porque ela é feita de uma forma para que não seja cumprida. É muitas leis. Então, haveria necessidade de uma desregulamentação, isto é, de fazer um sistema simples para a Justiça do Trabalho, para o conflito capital e trabalho. E eu sinto que nenhuma autoridade, nem sindicato de patrão, nem sindicato de empregado, e muito menos a classe dos advogados, estão preocupados em fazer algo para modificar, Ismael. Doutor, quanto tempo demora na Justiça para terminar um processo na Justiça do Trabalho? Olha, repito, se for um advogado ou uma advogada razoável, entre primeira instância, que seria Presidente Prudente, segunda instância, que seria Campinas, Tribunal Superior, e a terceira instância, que seria Tribunal Superior do Trabalho, e ainda a possibilidade, se a matéria for constitucional, ser
discutida no Supremo Tribunal Federal, aonde se discute a questão do mensalão, este processo, se bem administrado juridicamente, ele pode demorar em média hoje, que está relativamente rápido, de 6 a 10 anos. Isto para ver se ganhou ou se perdeu. Porque depois haverá um outro processo chamado de execução, para ver se na prática o empregado, o que ele ganhou, se efetivamente ele vai colocar no bolso. Agora, se a empresa faliu, se a empresa fechou, aí vai ficar na fila do esperar receber um dia. Doutor, e a desaposentação? Qual a sua opinião? Ismael, a desaposentação é a possibilidade de quem já aposentou e foi prejudicado com aquela diminuição do valor pelo fator previdenciário, isto é, um pedágio que você teve que pagar para se aposentar mais cedo, mesmo tendo recolhido 35 anos de contribuição homem e 30 mulher nas aposentadorias normais, ela está no Supremo para ser julgado. Agora, é um julgamento político. O Supremo, como um órgão maior de uniformização, é um órgão político. Se o Supremo definir que a desaposentação poderá ser dada neste modelo que se solicita, com certeza vai quebrar a Previdência Social financeiramente. Então eu vejo muita dificuldade de se conseguir a tese da desaposentação no Supremo Tribunal Federal. Mas é um assunto que o Supremo vai ter que discutir o ano que vem. Agora, o Supremo não discute mais nada. Esse ano ele passou o ano inteiro discutindo o tal do mensalão. Então nós precisamos terminar esse processo para que o Supremo faça o seu papel de analisar outros temas relevantes que estão lá aguardando o julgamento. A desaposentação, ela não existe ainda, é apenas uma ideia jurídica, é uma tese jurídica, e que particularmente eu tenho muitas dúvidas se o governo ganhará ou perderá. Eu acredito que o governo ganhará. Isto é, não haverá desaposentação da forma que se pleiteia. Muito bem. E o prefeito Milton Carlos de Mello Tupã está fazendo um trabalho junto à diretoria do Corinthians, do Santos, para que o jogo Santos e Corinthians, no dia 27 de outubro, seja aqui no estádio O Prudentão. Agora os nossos comerciais. Voltamos em instantes com Ponto Final. Estamos de volta com Ponto Final. Estou de volta. E agora, doutor, eu queria que o senhor falasse para o telespectador sobre os novos direitos das domésticas. Bom, na realidade, as domésticas, elas já tinham uma lei específica que regulamentava a profissão. Com o advento deste novo governo, que é um governo eminentemente populista, ele trouxe a questão das domésticas para uma nova legislação trabalhista. Então, essa legislação não está definitivamente aprovada. Ela foi aprovada em parte está sendo regulamentada. O Senado aprovou na semana passada, inclusive, essa regulamentação. Agora vai para a Câmara. Não é um assunto uniforme, isso é, tem muitas discussões e deverá ainda passar pela sanção da presidente Dilma futuramente. Mas os direitos que já existem, eu entendo que eles são direitos razoáveis para qualquer trabalhador. Eu não vejo nenhuma diferença da empregada doméstica de um outro trabalhador qualquer. Eu vejo apenas mais dificuldades depois que a doméstica venha a sair da residência onde ela trabalha. Por quê? Porque vai ser mais um conflito do capital e do trabalho. Aonde esse conflito pode nascer? Na questão de horas extras. Como que vai se controlar uma jornada de trabalho de uma empregada doméstica? É muito difícil para quem tem uma empregada doméstica apenas, por exemplo. Mas quem tem a sua empregada doméstica já faz o registro. Por exemplo, no meu caso em particular, antes dessa lei, nós sempre pagamos tudo que uma empregada doméstica tem de direito para a nossa empregada. Inclusive, eu já recolhi a fonte de garantia antes da lei. Não é uma lei que vai me obrigar a fazer isso. Eu já entendia que deveria ser assim, que a doméstica, ela é uma trabalhadora e deve ser respeitada como outro trabalhador qualquer. Agora, o grande problema é que não existe, pelo outro lado, do patrão da doméstica, uma estrutura empresarial. Muitas vezes é um bancário,
um servidor público, um trabalhador do comércio, uma dona de casa que trabalha no comércio. E esse pessoal não tem uma faixa etária salarial muito alta. O salário em Presidente Prudente é um salário baixo. Neste caso, essa nova regulamentação, recolher fundo de garantia, pagar a hora extra, as férias regulares, 13º com mais um terço, etc. Isso encarece esta mão de obra para que um lar de um orçamento normal tenha uma doméstica, porque será algo caro para este casal de uma renda normal. Eu constantemente visito os Estados Unidos e lá não existe empregada doméstica. Lá existe empresas que te fornecem a mão de obra de um trabalhador por hora. E eventualmente, se você conseguir contratar um hispano ou um trabalhador deste avulso, você paga por hora. Então é um trabalho totalmente desregulamentado, coisa que no Brasil é muito difícil. Ainda seja por uma empresa terceirizadora, isto é, uma empresa que te oferece a empregada para trabalhar na sua casa. Seja o contrato direto, é muito caro neste momento a mão de obra, até porque o salário mínimo, para todo mundo sabe, enquanto a inflação subiu, por exemplo, 5, 6, 7% nos últimos anos, pela nova política do governo federal, que particularmente eu apoio para a questão da distribuição de riqueza, o salário mínimo subiu 27, 28, 30%. Então, isso para essas famílias de empregadores das domésticas é um peso. E o mercado já diz, muitas empregadas domésticas foram dispensadas. E muitas empregadas domésticas hoje procuram emprego. Por quê? Porque as famílias não têm condições de pagar aquilo que é de direito e é de justiça a elas. Doutor, qual a razão desta guerra constante entre patrões, empregados e sindicatos? Bom, isso deriva de Karl Marx. Se você ler o Capital, né, é a briga constante do capital e do trabalho. A questão da mais-valia. Você tirar do trabalho o máximo que você pode remunerar. Eu não conheço na face da terra nenhum empregado que esteja satisfeito com aquilo que ele ganha. O empregado sempre entende que ele deveria ganhar mais. E o patrão entende que o fato dele estar dando um emprego e pagando um salário razoável ou cumprindo o piso da categoria, ele já está fazendo um papel muito benéfico para a sociedade e para o trabalhador. Então, quando dois entendem que ambos têm razão, normalmente vem um conflito. Aí entram os sindicatos. O que são os sindicatos? Os sindicatos são todos da era de Getúlio Vargas. Órgãos antigos, na minha opinião, arcaicos, fora do contexto da atualidade, do mundo globalizado, da economia de mercado. Enfim, nós estamos vivendo com uma CLT e sindicatos de patrões e de empregados da era de Getúlio Vargas, 70 anos. Isso não mudou. Então, a gente só verifica os sindicatos, via de regra, patrão e empregado, para recolher taxas de contribuição assistencial do trabalhador, abre lá um consultório dentário, um barbeiro, um médico, enfim, um tipo de uma clientela, como se o empregado fosse um cliente. Não, o empregado é um ser reivindicador. E a maioria dos sindicatos, na grande maioria, eles não são órgãos reivindicadores, eles são cartoriais, na minha opinião. Inclusive, eu tenho uma obra chamada Abuso do Direito Sindical, que eu escrevi após estudar sindicato de patrão e sindicato de empregado. Eu entendo que eles, na grande maioria, poucos faz para os empregados. Deveria fazer muito mais. Agora, a própria legislação impede que ele faça. Por quê? Porque tenta tutelar os sindicatos como um órgão do Estado. E eu entendo que deve também ter uma reforma trabalhista e sindical. O Fernando Henrique não conseguiu fazer isso, o Lula tentou fazer e também não conseguiu. Então, nós sempre vamos dizer que tem que ter reforma trabalhista, diminuir o custo do Brasil, reforma sindical, de patrão e de empregado. Só que o que a gente verifica, eu particularmente, é que não existe disposição, seja de empregado, seja de empregador, seja de governo, seja de políticos, para fazer nenhuma reforma. É só o faz de conta. Eles fazem de conta que tem reforma, cria uma comissão, arquiva o que a comissão faz, depois não fala mais nada, depois volta a ter a comissão. Enfim, o Brasil precisa estar antenado com uma nova
época de economia de mercado mundial. E eu vejo que o Brasil está atrasado em relação a isso. Tanto que nós estamos caindo em todos os indicadores dos BRICS, das potências, da 7ª economia do mundo. Nós estamos caindo nos indicadores, não nosso. A The Economist fez uma reportagem essa semana que coloca a preocupação com o Brasil. O Brasil está gastando muito, o município gasta muito, o governo do estado gasta muito e o governo federal gasta muito. E automaticamente tem que levar os nossos impostos. E nós não suportamos mais isso. Tem que diminuir os impostos e diminuir os gastos públicos. Todos os programas que têm corrupção, que têm desvio, têm que ser punidos severamente. Agora, um grande problema que também nós temos que discutir é a questão da impunidade. Tudo ocorre e você não vê praticamente ninguém punido. Porque aquela demora que eu te expliquei do tempo da justiça, ela faz com que a cada dia surja um novo escândalo. Então não tem nem como apurar a sucessão de escândalo em termos de Brasil como um todo. Aliás, a impunidade não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. Mas nós vivemos aqui e nós devemos combater no Brasil para que não haja impunidade, e sim punição severa e exemplar para que novos delinquentes não voltem a delinquir. E a CART, hein? Infelizmente eu tenho que falar a verdade hoje aqui no programa Ponto Final. É só cobrado pedágio, porque as nossas rodovias não estão sendo conservadas. Então eu chamo a atenção hoje da CART para melhorar um pouquinho mais a rodovia Raposo Tavares. E ponto final, e tchau, tchau.